Existe um tipo de história que a gente nunca esquece, não porque ela seja extraordinária demais para ser real, mas justamente porque poderia ter acontecido com qualquer um de nós. É o tipo de história que começa num lugar simples, num dia comum, com uma pessoa que apenas tentou fazer a coisa certa e que por isso mesmo teve sua vida virada de cabeça para baixo. Hoje, aqui no canal, A Queda do Chefe, vamos contar uma dessas histórias. E eu preciso que você fique até o final, porque o que acontece lá na última parte vai mudar completamente a forma como você enxerga essa situação, e talvez até a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aperta o botão de curtir agora, porque esse gesto simples faz toda a diferença para que mais pessoas possam encontrar essa história. E clica em inscrever-se e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz narrativas como essa, que mexem com a alma. Agora, vamos começar. Era uma terça-feira de outubro, daquelas que chegam com um frio fino e um céu cor de chumbo que parece não saber se quer chover ou não. A cidade acordou cinzenta, as ruas úmidas da garoa da madrugada, e as pessoas caminhavam apressadas, embrulhadas nos casacos. Os olhos no chão ou no celular, sem tempo menos como de costume, para enxergar o que estava ao lado delas. Marina Souza tinha 28 anos, e trabalhava como garçonete no restaurante Bela Vita há quase 3 anos. O Bela Vita era um daqueles lugares sofisticados do centro da cidade. Toalhas de linho branco sobre as mesas, taças de cristal que tilintavam delicadamente, cardápio escrito em itálico, e preços que faziam a maioria das pessoas pensar 2 vezes antes de entrar. Era o tipo de restaurante frequentado por executivos, políticos locais e empresários que almoçavam com o celular numa mão e o cartão de crédito na outra. Marina não era desse mundo. Ela cresceu no bairro do Cajueiro, filho de pai pedreiro e mãe costureira, numa casa pequena onde o afeto era grande e o dinheiro, nem sempre. Estudou em escola pública, fez o que pôde, tentou a faculdade 2 vezes, e 2 vezes teve que largar, por conta das contas que não esperavam. Mas ela nunca se queixou disso publicamente. Não era do seu feitio reclamar, era do seu feitio trabalhar. E trabalhava bem, muito bem. Os clientes gostavam dela. Ela tinha um jeito leve de tratar as pessoas, um sorriso que não parecia ensaiado, uma atenção genuína ao que cada pessoa pedia. Em 3 anos, nunca tinha levado uma reclamação formal. Tinha acumulado elogios suficientes para encher uma parede, mas no Bela Vita, elogio de cliente não se traduzia em promoção, e Marina ainda era garçonete. Ainda dependia das gorjetas, para fechar o mês. Ela acordou naquela terça-feira, às 5:30 da manhã, como sempre. Preparou o café, acordou o filho de 8 anos, o Theo, sua maior razão. Levou-o à escola, pegou 2 ônibus para chegar ao restaurante, e bateu o ponto, às 8:45, 15 minutos antes do horário obrigatório. Ela sempre chegava antes. Era assim que ela era. O restaurante ainda estava sendo preparado para o almoço. As mesas sendo montadas, os guardanapos dobrados com precisão, o aroma do pão fresco vindo da cozinha. Marina trocou de roupa, ajeitou o cabelo no banheiro do fundo, colocou o avental preto e foi para o salão. Foi nesse momento que ela viu, pela primeira vez, o homem sentado na calçada do outro lado da rua. Ele estava encostado na parede de um prédio comercial fechado, com uma mochila surrada entre as pernas e uma sacola de plástico ao lado. Vestia roupas que já foram boas, mas que o tempo e as ruas tinham desgastado. O cabelo grisalho estava despenteado. Ele parecia ter dormido ali, ou talvez não tivesse dormido de jeito nenhum. Da distância onde Marina estava olhando pela vidraça do restaurante, ela não conseguia ver o rosto dele direito, mas conseguia ver a postura, menos aquela postura de quem carrega um peso invisível, que dobra os ombros, mesmo quando o corpo está parado. Marina ficou olhando por uns segundos. Depois, voltou ao trabalho, mas não conseguiu parar de pensar. O almoço começou movimentado. As mesas foram se enchendo a partir das 11:30, os executivos chegando em grupos, os pedidos se acumulando, a cozinha no ritmo frenético de sempre. Marina trabalhava com eficiência e simpatia, anotando pedidos, levando pratos, sorrindo, respondendo, equilibrando bandejas com a desenvoltura de quem faz isso há anos. No meio do rush, ela passou perto da janela e viu que o homem ainda estava lá. Agora de olhos fechados, a cabeça inclinada para o lado. A calçada estava fria e úmida, e ele estava ali, sem comer, sem abrigo, no meio de um dia que para todo mundo ao redor, era apenas mais um dia normal de trabalho. Marina fez uma coisa pequena, uma coisa que ela nem mesmo pensou muito antes de fazer. Foi à cozinha, pediu a Pedro, o cozinheiro que era quase um irmão para ela, menos um pão de queijo que tinha sobrado do café da manhã,
e um copo de suco de laranja, que ainda não tinha sido servido a ninguém. Botou numa sacolinha de papel, esperou um momento em que o salão estava mais calmo, saiu pela porta lateral, atravessou a rua e se agachou na frente do homem. Oi, ela disse, suavemente, trouxe um lanche. Você está com fome? O homem abriu os olhos, e Marina se surpreendeu com o que viu neles. Não havia desespero. Havia cansaço, sim. Havia tristeza. Mas também havia algo parecido com dignidade. Ele a olhou por um longo instante, antes de responder. Obrigado, ele disse, com uma voz mais firme do que ela esperava. Não precisava. Eu sei, Marina respondeu. Mas eu quis. Ela deixou a sacolinha com ele, deu um sorriso e voltou para dentro. Levou talvez 3 minutos fora do restaurante, 3 minutos que, ela não sabia ainda, mudariam completamente a trajetória da sua vida, porque alguém estava observando. E esse alguém estava furioso. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Para entender o que aconteceu naquele dia, você precisa entender quem era a Marina. Não a Marina que aparecia sorrindo para os clientes com o bloquinho de pedidos na mão menos. Mas a Marina de verdade, a que acordava antes do sol e dormia depois de todo mundo em casa. A que tinha aprendido desde pequena que o mundo não entrega nada de graça para quem nasce onde ela nasceu. A mãe dela, Dona Célia, era costureira. Trabalhou a vida inteira com uma ilna velha, numa sala apertada, costurando vestidos de festa para casamentos que ela mesma nunca teria dinheiro para organizar. Fazia isso com um capricho que deixava as clientes sem palavras. Era o tipo de mulher que colocava amor até no que não era obrigada a colocar. Marina herdou isso, não do mundo, do exemplo da mãe. O pai, seu Augusto, era pedreiro, trabalhava em obras espalhadas pela cidade e voltava para casa com as mãos calejadas e a roupa manchada de cimento. Mas sempre com uma história engraçada na boca para contar na mesa do jantar. Morreu cedo demais. Um infarto num canteiro de obras quando Marina tinha 18 anos. Deixou saudade, um valor pequeno de seguro e um buraco no peito da família que nunca fechou completamente. Foi depois disso que Marina começou a trabalhar de verdade. Serviu em lanchonetes, em padarias, em bares de bairro. Aprendeu que o segredo de um bom serviço não era técnica, menos era atenção. Atenção genuína ao outro. Saber quando uma pessoa quer conversa e quando quer silêncio. Saber quando o cliente está com pressa e quando está só querendo um lugar para respirar por 1 hora. Quando chegou ao Bela Vita, foi contratada depois de uma semana de avaliação. O gerente da época, um homem chamado Roberto, que depois pediu demissão, disse a ela na entrevista: "Você tem algo que não se ensina." Ela nunca soube exatamente o que ele quis dizer, mas achou que era um bom sinal. E foi, nos primeiros meses, ela foi a garçonete com maior índice de satisfação entre os clientes. No primeiro ano, ganhou um certificado de excelência que o restaurante distribuía para funcionários de destaque. No segundo ano, ganhou novamente. Notter estava quase certa de que finalmente seria promovida a supervisora de salão. Uma vaga que havia sido aberta quando a antiga supervisora, Fernanda, se mudou para outra cidade. Mas então chegou Rodrigo Mendes. Rodrigo assumiu como gerente geral do Bela Vita há 8 meses, vindo de uma rede de restaurantes de outra cidade. Era um homem de 42 anos, alto, bem vestido, com o cabelo sempre penteado para o lado, e uma forma de andar que dizia, antes mesmo de ele abrir a boca, menos que ele sabia exatamente quem era e o que valia. Tinha um sorriso que aparecia nos momentos certos, quando havia clientes importantes por perto, e desaparecia igualmente rápido quando a plateia sumia. Com os funcionários, Rodrigo era diferente. Não gritava, não era esse o tipo. Era mais sutil. Tinha um jeito de olhar que fazia a pessoa sentir que estava sempre aquém. Um jeito de dar feedbacks que soavam como críticas disfarçadas de elogios. Um jeito de distribuir horários e tarefas que recompensava quem concordava com ele e penalizava quem ousava ter uma opinião própria. Marina percebeu isso rapidamente. Ela não era do tipo que ficava calada quando algo estava errado, não por rebeldia, mas por honestidade. Algumas semanas depois da chegada de Rodrigo, numa reunião de equipe, ele propôs um sistema de gorjeta coletiva que, na prática, redistribuía as gorjetas das mesas mais rentáveis para cobrir lacunas das menos rentáveis. Para os funcionários que trabalhavam às mesas de almoço executivo menos como Marina, isso significava uma redução considerável na renda mensal. Marina levantou a mão, pediu que ele explicasse melhor os cálculos, fez perguntas diretas, sem agressividade mas sem recure. Rodrigo respondeu com um sorriso, mas os olhos não sorriam. A vaga de supervisora foi para outra pessoa, uma moça chamada Patrícia, que havia chegado há menos de 6 meses, e cujo único mérito aparente, segundo os comentários da cozinha, era nunca discordar de nada que Rodrigo dizia. Marina não fez escândalo, engoliu.
Continuou trabalhando com o mesmo empenho de sempre, porque ela não sabia trabalhar de outro jeito. Mas por dentro, havia algo que tinha mudado. Uma tensão que ficava suspensa no ar toda vez que Rodrigo aparecia no salão. Uma sensação constante de que ela estava caminhando sobre uma superfície que poderia rachar a qualquer momento. E naquela terça-feira de outubro, enquanto ela atravessava a rua, com uma sacolinha de papel nas mãos, para oferecer um lanche a um homem que dormia na calçada, Rodrigo Mendes estava na janela do escritório no andar de cima menos o único escritório, com vista para a rua menos, observando tudo. Marina não sabia disso. Ela voltou para o salão, lavou as mãos, retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Atendia mesa após mesa, sorrindo, eficiente, presente. A tarde foi passando. O movimento do almoço arrefeceu por volta das 2:30, e as garçonetes começaram a fazer a limpeza das mesas, preparando o salão para o período da tarde. Foi quando Rodrigo desceu as escadas do escritório e entrou no salão, com aquele jeito de andar que Marina já conhecia tão bem. O salão estava quase vazio, menos apenas 3 mesas ainda ocupadas, todos clientes no final da refeição. Ele veio em direção a ela. Marina sentiu alguma coisa no estômago, aquele aperto que o corpo sente antes da mente entender por quê. Marina menos ele disse, com uma voz baixa e controlada, que era de certa forma mais assustadora do que se ele estivesse gritando. Preciso de uma palavra com você. Agora. Ela assentiu. Colocou o pano de limpeza sobre o ombro e o seguiu até o canto do salão, longe das mesas ocupadas, mas ainda dentro do espaço visível a quem quisesse olhar. E o que aconteceu a seguir, Marina não estava preparada para enfrentar. Ainda bem que ela era quem era, porque ia precisar de tudo que tinha dentro de si para atravessar o que vinha por aí. Rodrigo Mendes não era o tipo de homem que levantava a voz. Ele havia descoberto ao longo de anos gerenciando pessoas que a humilhação sussurrada machuca mais do que a gritada. Quando você grita, a pessoa pode se defender, pode reagir, pode gritar de volta. Mas quando você fala baixo, com calma, com aquela frieza clínica, de quem acha que está completamente certo, menos a pessoa fica sem chão. Ele ficou parado diante de Marina com as mãos cruzadas atrás das costas. Respirou fundo, como se estivesse se preparando para explicar algo muito óbvio. Alguém que deveria já saber. Você saiu do restaurante durante o horário de trabalho? Ele disse. Não como uma pergunta, como uma afirmação. Por 3 minutos, Marina respondeu mantendo a voz firme. O salão estava tranquilo? Por 3 minutos ele repetiu, cortando-a. Sem autorização. Sem avisar ninguém. Simplesmente saiu. Marina respirou. Eu vi um senhor na calçada que estava precisando de ajuda. Peguei um lanche que já estava sobrando da cozinha e levei até ele. Não faltei com nenhuma mesa. Não deixei nenhum cliente sem atendimento. Você usou o produto do restaurante, ele disse. Sem autorização. Um pão de queijo e um copo de suco, ela disse. Que iam para o lixo? Isso não é sua decisão. O sorriso que ele deu foi o tipo de sorriso que não tem nada de cordial. E deixa eu te dizer algo, Marina. O Bela Vita tem uma reputação. Uma reputação que foi construída com muito trabalho, com muito investimento. Nossos clientes vêm aqui porque sabem que vão encontrar um padrão. Um padrão de serviço, um padrão de ambiente, um padrão de apresentação. Ele fez uma pausa e Marina entendeu o que estava vindo antes mesmo que ele continuasse. Ter uma garçonete cruzando a rua para sentar na calçada com um mendigo? Ele disse a palavra mendigo, com uma entonação que fez Marina apertar o maxilar. Não é o tipo de imagem que a gente quer associar ao Bela Vita. Imagina se um dos nossos clientes viu isso. Imagina o que pensam. Imagino que pensem que um ser humano ajudou outro. Marina respondeu. Rodrigo sorriu de novo. Dessa vez, o sorriso demorou mais. Você sempre tem uma resposta, não tem? Ele disse. É isso que me preocupa em você, Marina. 3 anos aqui, e você ainda não aprendeu como as coisas funcionam. Você acha que pode tomar decisões sozinha? Acha que suas opiniões pessoais devem influenciar o trabalho? Isso é um problema, Rodrigo, ela disse. E havia algo diferente na voz dela agora, algo mais firme, mais direto. Eu trabalho aqui há 3 anos. Nunca perdi uma mesa, nunca recebi uma reclamação. Sou a funcionária com mais elogios, registrados, no histórico do restaurante. O que eu fiz hoje foi um gesto humano em 3 minutos de tranquilidade no salão. Se isso é um problema para o Bela Vita, então talvez o problema não seja eu. O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas pareceu muito mais. A expressão de Rodrigo mudou. Não de forma dramática, menos. Ele era sutil demais para isso. Mas algo nos olhos dele endureceu de uma forma que Marina reconheceu instintivamente como perigosa. Termina o turno, ele disse. E amanhã, você conversa com o Wahak? Marina saiu do canto do salão com os joelhos levemente bambus, mas a cabeça erguida.
Voltou ao trabalho. Serviu as mesas que restavam com o mesmo cuidado de sempre. Desejou boa tarde aos últimos clientes. Fez a limpeza final do seu setor. Enquanto fazia tudo isso, lá fora, do outro lado da rua, o homem com a mochila surrada tinha acordado do cochilo, olhado em direção ao restaurante por um longo momento, e então se levantado, devagar, ajeitado a mochila nas costas e saído caminhando pela calçada, em direção ao centro da cidade, sem pressa. Com aquele andar de quem conhece muito bem o peso que carrega, nenhuma das pessoas que passaram por ele naquela tarde soube dizer depois quem era aquele homem. Mas Marina sabia que havia feito a coisa certa. E essa certeza, por mais que doesse o que estava acontecendo, era algo que Rodrigo Mendes não tinha o poder de tirar dela. A noite chegou. Marina pegou o ônibus de volta para casa, buscou o Theo na casa da vizinha que cuidava dele depois da escola. Fez o jantar, ajudou com o dever de casa, esperou o filho dormir e ficou sentada na cozinha pequena, com as mãos em volta de uma xícara de chá que já estava fria, olhando para a parede. Ela não sabia o que o Arraque diria amanhã, mas sabia que havia algo acontecendo que ia além de 3 minutos e de um pão de queijo. Havia algo pessoal naquele conflito com Rodrigo. Algo que começou quando ela levantou a mão naquela reunião e não abaixou. E sentia, com aquela intuição de quem aprendeu a sobreviver, que o pior ainda estava por vir. Antes de continuar, eu quero saber o que você está achando dessa história. Escreve aqui nos comentários. Você já passou por uma situação parecida? Já foi punido por fazer a coisa certa? Porque acredita em mim, você não é o único. E às vezes, saber que outros passaram pelo mesmo é o que nos dá força para continuar. E fica, porque no próximo bloco, o que Rodrigo vai fazer vai deixar você sem acreditar. Conta nos comentários. Você já viu uma injustiça assim no trabalho? Sua história importa. A reunião no Ararê foi marcada para as 9 da manhã do dia seguinte. Marina chegou às 8h40, como sempre chegava antes, um hábito que havia se tornado quase involuntário, uma forma de mostrar ao mundo que ela levava as coisas a sério, que respeitava o tempo dos outros, que não era do tipo que se atrasava ou que chegava justificado em desculpas. A responsável pelo Arre do Bela Vita era uma mulher chamada Cláudia, de seus 40 anos, que usava óculos de aros finos e tinha um jeito de falar pausado e cuidadoso que Marina sempre havia achado reconfortante. Em outras situações, quando Marina precisou de um atestado médico para levar o Theo ao hospital, quando precisou ajustar o horário numa semana difícil, Cláudia havia sido justa, humana. Mas desta vez, quando Marina entrou na salinha de reunião, percebeu imediatamente que Cláudia não estava sozinha. Rodrigo estava lá, sentado à mesa, com uma pasta na frente e aquela expressão de quem veio preparado. Marina senta. Colocou as mãos no colo, respirou. Cláudia começou com a voz neutra de praxe. Marina, você sabe por que estamos aqui. O gerente Rodrigo reportou um incidente ontem que precisamos tratar formalmente. Eu sei, Marina disse. Eu saí do restaurante por 3 minutos, durante um momento calmo do almoço, para oferecer um lanche a uma pessoa em situação de rua. Não deixei nenhuma responsabilidade para trás. Você utilizou o produto do restaurante sem autorização, Rodrigo disse, e abandonou seu posto. Abandono de posto implica em deixar responsabilidade sem cobertura menos. Marina respondeu, com a calma de quem havia passado a noite pensando exatamente no que diria. Não havia mesa sem atendimento, não havia clientes esperando, não havia nenhuma tarefa pendente. Pedi ao Pedro para cobrir o salão por 3 minutos, que ele confirmará se necessário. Rodrigo abriu a pasta, deslizou uma folha na direção dela. Era um relatório detalhado, com datas, horários, ocorrências. Marina começou a ler e sentiu o estômago apertar progressivamente a cada linha. Havia ali registros de coisas que ela mal reconhecia como problemas, postura inadequada com superiores, referindo-se à reunião em que ela havia feito perguntas sobre o sistema de gorjetas, resistência a diretrizes operacionais, referindo-se a uma vez em que ela havia sugerido, num tom gentil, uma forma diferente de organizar as mesas durante um evento especial, comportamento fora do padrão da empresa, referindo-se ao dia anterior. Era ondas e construída ao longo de meses, cada pequena coisa que ela havia dito ou feito, que desagradava a Rodrigo, registrada, categorizada, transformada em evidência. Marina levantou os olhos do papel, olhou para Rodrigo. Ele a encarou de volta com aquela calma que ela havia aprendido a reconhecer como uma forma de poder. Isso foi construído para me demitir, ela disse. Não como acusação, como constatação. Isso é um registro objetivo de comportamentos incompatíveis com a cultura do Bela Vita. Menos ele respondeu. Marina menos Cláudia disse, com uma voz que tinha algo diferente desta vez. Algo que soava quase como desconforto. Diante do histórico apresentado e do incidente de ontem, a empresa decidiu encerrar o seu contrato.
O silêncio foi total. Marina ficou olhando para a folha na sua frente. As palavras dançaram ligeiramente diante dos seus olhos por um segundo. Depois tudo ficou muito nítido. Por ajudar uma pessoa na rua menos. Ela disse, devagar. Por um conjunto de comportamentos, Rodrigo corrigiu. Por ajudar uma pessoa na rua menos, ela repetiu, sem levantar a voz, sem gritar, mas com uma firmeza que preencheu a sala de uma forma que fez Cláudia desviar o olhar. Eu entendo. Ela pegou a folha, dobrou com cuidado e colocou dentro da bolsa. Posso pegar minhas coisas? O avental e os materiais de trabalho ficam menos. Rodrigo disse. Claro, Marina respondeu. Ela se levantou, estendeu a mão para Cláudia, que a apertou com uma pressão que durou um segundo a mais do que o necessário. E Marina achou que havia algo naquele aperto que Cláudia não tinha coragem de dizer em voz alta. Depois ela saiu pela porta, atravessou o corredor, entrou no vestiário, pegou o casaco e a bolsa, e foi embora. Passou pelo salão, onde os colegas estavam montando as mesas para o almoço. Pedro, o cozinheiro, a viu de longe, e apertou os lábios num gesto que dizia tudo, sem dizer nada. A menina nova, Patrícia, desviou o olhar. Marina saiu pela porta da frente do Bela Vita, e ficou parada na calçada por um momento, sentindo o ar frio de outubro no rosto. Do outro lado da rua, o lugar onde o homem havia estado sentado, estava vazio. Apenas a parede de concreto cinza, e a calçada molhada. Ela olhou para aquele lugar, por um longo segundo. Depois botou as mãos no bolso, respirou fundo, e começou a caminhar. Dentro do restaurante, Rodrigo Mendes voltou para o seu escritório. Sentou na cadeira de couro, e abriu o computador com a satisfação silenciosa de alguém que acabou de resolver um problema. Ele não tinha a menor ideia do que havia acabado de colocar em movimento. Porque o homem da calçada não era quem ele pensava que era. E o que ia acontecer nas próximas 48 horas iria mudar completamente. E para sempre, a forma como o Bela Vita existia naquela cidade. Vou te pedir uma coisa antes de continuar. Se essa história tá te tocando, se você conhece alguém que passou por algo parecido, ou se você mesmo já foi tratado de forma injusta por tentar fazer o bem menos, compartilha esse vídeo agora. Manda pra alguém que precisa ouvir isso, porque histórias como a de Marina merecem ser vistas. E o que eu vou te contar agora é a parte que vai fazer tudo fazer sentido. O homem da calçada se chamava Henrique Castelo, 58 anos. Cabelo grisalho, olhos castanhos com algo dentro deles que as pessoas descreviam de formas diferentes. Menos alguns diziam que eram olhos cansados. Outros diziam que eram olhos de quem já viu demais. Outros ainda, depois que souberam quem ele era, disseram que eram os olhos mais atentos que já tinham encontrado. Henrique não estava em situação de rua. Não exatamente 3 semanas antes daquela terça-feira de outubro, ele havia começado o que seus colaboradores chamavam internamente de o Projeto Invisível. Henrique era fundador e presidente do Grupo Castelo, um conglomerado que atuava em hospitalidade, gastronomia e varejo de luxo, com operações em 7 estados do Brasil. Entre as empresas do grupo, estavam 4 redes de restaurantes. Uma delas havia, há cerca de 2 anos, adquirido uma pequena rede regional, chamada Bela Vita. O Grupo Castelo era, por definição, um dos clientes proprietários do restaurante onde Marina trabalhava. Henrique nunca havia aparecido no Bela Vita desde a aquisição. Tinha uma equipe de gestão para isso. Tinha relatórios, métricas, auditorias, mas havia algo nos números recentes do Bela Vita que não estava fazendo sentido para ele. A satisfação dos clientes havia caído discretamente nos últimos 8 meses. A rotatividade de funcionários havia aumentado. E uma pesquisa de clima organizacional, conduzida de forma anônima, havia retornado com respostas que acenderam uma luz amarela na cabeça de Henrique. Ambiente de trabalho intimidador. Gestão por medo. Funcionários com medo de falar. Henrique conhecia esse padrão. Havia visto em outras operações, e sabia que relatórios não contam tudo, que auditorias anunciadas não revelam a cultura real de um lugar, que a única forma de entender de verdade o que estava acontecendo dentro de uma operação era estar lá de uma forma que ninguém esperasse. Por isso, nas últimas 3 semanas, ele havia visitado pessoalmente 5 das operações gastronômicas do grupo, sempre da mesma forma, Rupe Simples, mochila velha, que ele guardava especificamente para esses projetos. Sem motorista, sem assistente, sem celular corporativo à mostra, sentava em algum lugar próximo ao estabelecimento, observava o movimento, às vezes entrava como cliente comum, às vezes simplesmente observava de fora. O que via, ele anotava num caderno pequeno que carregava no bolso interno da jaqueta. Naquela terça-feira de outubro, ele estava do lado de fora do Bela Vita. Havia mais de 1 hora quando viu Marina atravessar a rua com a sacolinha de papel nas mãos. Ele havia visto muita coisa nessas 3 semanas de projeto. Havia visto gerentes que fingiam atenção,
e desapareciam assim que a câmera virtual da videoconferência desligava. Havia visto funcionários que reclamavam dos clientes pelas costas. Havia visto casos de descaso que o deixaram com aquela sensação pesada de quem percebe que um problema é maior do que parecia. Mas não havia visto, até aquele momento, nada como o que Marina fez. Ela não sabia quem ele era. Não havia câmera por perto que pudesse ser performance. Não havia chefe observando. Ela não sabia que havia alguém observando. Ela simplesmente viu um ser humano que parecia precisar de ajuda, parou o que estava fazendo e foi até ele. Eu sei, ela disse. Mas, eu quis. Henrique passou o dia inteiro sentado naquela calçada, depois que Marina voltou para dentro, processando o que havia visto, observando o restaurante, vendo a movimentação, tomando notas. No dia seguinte, na manhã de quarta-feira, ele estava de volta. Desta vez, não do lado de fora menos, mas sentado numa mesa no fundo do salão, com roupas um pouco menos desgastadas, cabelo penteado, parecendo um senhor comum que havia parado para tomar um café da manhã tardio. Ninguém na equipe o reconheceu. Rodrigo Mendes estava no escritório de cima. A garçonete que o atendeu foi Patrícia. Ela era eficiente, simpática, correta, mas havia algo no olhar dela menos uma espécie de vigilância constante. Um jeito de olhar para o escritório lá em cima, antes de responder a qualquer pergunta fora do roteiro, que Henrique reconheceu imediatamente. Era o olhar de quem trabalha com medo. Ele tomou o café, pediu a conta, deixou uma gorjeta generosa, o que é o mínimo que se faz num lugar como esse, e então disse a Patrícia de forma casual, como se fosse apenas conversa: a garçonete que me atendeu ontem estava excelente. Uma moça morena, cabelo preso. Ela vai trabalhar hoje? A expressão de Patrícia mudou de uma forma que ela claramente não queria que mudasse. Marina, ela disse. Ela foi desligada hoje cedo. Henrique ficou olhando para Patrícia por um momento. Por quê? Ele perguntou, com a mesma voz casual. Patrícia hesitou. Olhou para o escritório lá em cima. Voltou o olhar para Henrique. Não sei os detalhes, ela disse. Mas os olhos diziam outra coisa. Henrique pagou a conta, colocou o casaco, pegou a mochila e saiu. Na rua, tirou o celular do bolso. Discou o número. Luísa menos, ele disse quando atenderam. Preciso que você encontre o contato de uma funcionária, Marina Souza. Ela trabalhou no Bela Vita até hoje de manhã. Encontre o telefone dela e me passa assim que puder. Eldas ficou parado na calçada por um momento, olhando para a fachada do restaurante, para a janela do escritório lá em cima, onde a silhueta de Rodrigo Mendes era vagamente visível atrás do vidro. E Henrique Castelo, que havia construído um império começando do zero, que havia passado por falências e reconstruções e crises que teriam quebrado a maioria das pessoas, sentiu uma coisa antiga e familiar, se movendo dentro do peito. Era a certeza de que algumas situações pedem uma resposta, e que essa seria uma delas. Compartilhe esse vídeo, porque essa história precisa ser ouvida por mais pessoas. Marina estava na fila do banco quando o celular tocou com um número desconhecido. Ela quase não atendeu. Estava ali para resolver uma questão de prazo, numa conta que estava no limite. E a cabeça dela estava tão cheia de cálculos, de preocupações, de planos, rascunhados e descartados, que um número desconhecido parecia apenas mais uma camada de complicação. Mas atendeu. Alô? Marina Souza. A voz era masculina, calma, com aquela qualidade de quem está acostumado a falar e a ser ouvido. Sim, quem fala? Meu nome é Henrique. Henrique Castelo. Uma pausa. Estou ligando porque acredito que nos cruzamos ontem, na rua em frente ao Bela Vita. Marina ficou parada no meio da fila do banco. Uma senhora atrás dela deu um passo que quase a empurrou, e ela se virou levemente, pediu desculpa por gesto, saiu da fila e foi até o lado. O senhor, ela começou, tentando organizar os pensamentos. O homem que estava sentado na calçada, menos ele confirmou. Com a mochila que você trouxe, o lanche. O silêncio de Marina durou exatamente 2 segundos. Ela disse, eu soube que você foi demitida por isso. Ele disse, e gostaria muito de conversar com você. Sei Voca Topper. Pode ser onde você quiser. Pode ser onde. Say for convenient. Marina ficou olhando para o chão do banco, para o linóleo gasto, as pegadas invisíveis de centenas de pessoas que passaram por ali, com suas próprias preocupações. Quem é o senhor? Exatamente, ela perguntou. E El Canto, com uma simplicidade que não tinha nada de arrogante, apenas factual, como quem apresenta informações que são relevantes para a conversa. O Grupo Castelo. A aquisição do Bela Vita. O projeto invisível. O motivo pelo qual ele estava sentado naquela calçada. Marina ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela disse, o senhor poderia ter me deixado trabalhar ontem, se tivesse se identificado.
Sim, menos, ele respondeu. Mas então eu teria visto uma funcionária servindo ao dono da empresa. Não o que eu precisava ver. Marina ficou quieta de novo. Depois, o que o senhor precisa de mim? Preciso que você me conte o que aconteceu. Tudo, do início. Camdi. Eles se encontraram 2 horas depois numa cafeteria simples no centro. Marina escolheu o lugar, que era a 2 quarteirões, de onde ela morava. Henrique chegou sem motorista, sem assistente, com o mesmo casaco simples da véspera. Pede e café. Marina pediu um chá. E ela cantou. Não apenas o dia anterior menos, mas os últimos 8 meses. O dossiê que Rodrigo havia construído, a promoção que foi para outra pessoa, o sistema de gorjetas, as reuniões onde quem discordava era depois punido de formas que nunca constavam em nenhum papel. O clima de medo que havia se instalado no salão de uma forma que os clientes ainda não percebiam, mas que os funcionários sentiam no corpo todos os dias. Henrique ouviu, sem interromper. Fazia anotações no caderninho. Às vezes fazia uma pergunta objetiva, mas principalmente, ouvia. Quando Marina terminou, havia um silêncio de quem está processando muita coisa. Você guardou alguma coisa? Ele perguntou. Algum documento, e-mail, mensagem? Marina abriu a bolsa. Tirou a folha que havia dobrado cuidadosamente na reunião do ARRAC. O relatório que Rodrigo havia apresentado. Colocou sobre a mesa. Henrique a pegou. Leu com atenção. Seus olhos pararam em alguns pontos específicos. Ele dobrou de volta. Marina menos, ele disse, olhando para ela. Eu quero ser honesto com você. O que você me contou é sério. E vou precisar verificar, conversar com outras pessoas, conduzir isso de uma forma que seja justa para todos os envolvidos. Mas o que eu posso te dizer agora, com certeza, é que o que foi feito com você foi errado. E não vai ficar assim. Marina olhou para ele. Esse homem que 24 horas atrás era apenas um senhor cansado numa calçada que ela havia decidido não ignorar. Por que o senhor está me dizendo isso? Ela perguntou. O senhor poderia simplesmente conduzir tudo internamente. Eu já fui embora. Não sou mais funcionária. Henrique colocou o café na mesa e ficou olhando para a xícara por um momento. Porque, ele disse devagar, o jeito como você me tratou ontem me lembrou de algo que eu às vezes esqueço. No meio de tudo que faço, que o que define uma empresa não são os relatórios que ela produz, são as pessoas que a compõem, e o tipo de pessoa que você demonstrou ser ontem, menos sem saber que alguém estava olhando, sem nenhum interesse pessoal, é o tipo de pessoa que qualquer empresa deveria ter orgulho de ter. Houve uma pausa. E por quê? Ele continuou. Eu também já fui, literalmente, a pessoa sentada na calçada. Há muitos anos numa cidade diferente, quando tudo havia desabado, e houve alguém que parou. E isso mudou a trajetória da minha vida. Marina ficou olhando para ele. E entendeu, naquele momento, que o universo tem uma forma de trabalhar que não segue nenhuma lógica óbvia. Que as ações que fazemos sem testemunhas, sem plateia, sem nenhum benefício aparente, são exatamente essas que às vezes encontram o caminho de volta. Ela não sabia ainda o que ia acontecer a seguir, mas sabia, com uma clareza que não precisava de explicação, que algo havia mudado, irreversivelmente. Nos dias que se seguiram ao encontro na cafeteria, Henrique Castelo moveu-se com a precisão calma de alguém que conhece muito bem a diferença entre agir por impulso e agir com intenção. Primeira coisa, ele convocou uma auditoria interna do Bela Vita, não anunciada. Enviou uma equipe de 3 pessoas, que se passaram por consultores externos, contratados para uma revisão de processos, menos algo que acontecia periodicamente nas operações do grupo, e, portanto, não levantou alarme imediato. Eles passaram 2 dias no restaurante, observando, conversando com funcionários de forma individual e sigilosa, revisando documentos operacionais, registros de ponto, histórico de reclamações e elogios. O que encontraram confirmou o que Marina havia contado, e foi além. 4 outros funcionários haviam sido demitidos nos últimos 8 meses, sob pretextos vagos, todos após algum tipo de conflito com Rodrigo. 2 estavam considerando ação trabalhista, mas não tinham recursos para contratar advogado. 1 havia simplesmente desistido. O 4º, um jovem cozinheiro chamado Diego, havia assinado um acordo de saída que incluía uma cláusula de não falar sobre as condições de trabalho, o que era, no mínimo, juridicamente questionável. Havia também registros de manipulação nas avaliações de desempenho. Funcionários que tinham histórico consistente de avaliações excelentes de clientes figuravam com notas medianas no sistema interno, porque as avaliações internas eram feitas unilateralmente por Rodrigo, sem contraditório. E havia um padrão claro: os funcionários mais antigos, os mais qualificados, os que tinham mais voz, menos, eram sistematicamente marginalizados. Os que ficavam eram os que concordavam, os que não questionavam,
os que abaixavam a cabeça. Era o retrato de uma cultura tóxica, construída por um homem habilidoso, o suficiente para fazer tudo parecer, dentro das regras, menos, até que você olhasse de perto. Henrique leu cada página do relatório da auditoria, no seu escritório, numa tarde de quinta-feira, com um café esquecendo ao lado. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns minutos. Depois ligou para o departamento jurídico, para o ARA corporativo e para sua assistente pessoal. Na sexta-feira pela manhã, Rodrigo Mendes foi chamado a uma reunião no escritório corporativo do Grupo Castelo, algo que ele nunca havia experimentado antes, já que toda a sua comunicação com a matriz havia sido feita por e-mail e videoconferência. Ele chegou bem vestido e com aquela postura de segurança que era sua marca registrada. Henrique estava na sala, com a equipe jurídica, e com o dossiê completo da auditoria. A reunião durou 40 minutos. Rodrigo tentou, nos primeiros 15, fazer o que sempre fazia: falar com calma, recontextualizer, apresentar sua versão de cada fato de uma forma que soasse razoável. Era bom nisso, era muito bom, mas desta vez, havia documentos, testemunhos registrados, padrões que se repetiam de forma inegável. E havia um homem do outro lado da mesa que havia construído um grupo empresarial do zero e que sabia distinguir, com absoluta clareza, entre um gestor que toma decisões difíceis e um gestor que usa o poder para asfixiar pessoas. Rodrigo Mendes saiu do Bela Vita naquela sexta-feira, com uma carta de desligamento, uma indenização calculada pelo jurídico dentro dos parâmetros legais, e a informação de que um processo de investigação por práticas trabalhistas inadequadas havia sido iniciado. Ele saiu com a mesma postura de sempre, mas desta vez, os olhos não tinham aquela frieza calculada. Havia algo diferente neles, algo que talvez fosse o início da compreensão de que o poder que ele pensava ter nunca foi tão sólido quanto parecia. Naquela mesma tarde, Henrique ligou para Marina. Eu gostaria de convidar para uma conversa, menos ele disse. Não sobre o passado, sobre o futuro. Marina foi ao escritório do Grupo Castelo na segunda-feira seguinte. Vestiu a melhor roupa que tinha. Chegou 15 minutos antes, porque era assim que ela era. A proposta que Henrique colocou sobre a mesa não era o que ela esperava. Não era simplesmente reintegração ao Bela Vita, menos embora isso estivesse incluído, com um pedido formal de desculpas da empresa e reparação pelos dias sem trabalho. Era algo maior. O Grupo Castelo estava desenvolvendo um programa de formação de lideranças em hospitalidade, identificando pessoas com aptidão para a gestão de equipes e cultura organizacional, formando-as internamente ao longo de 18 meses, com possibilidade de assumir posições de liderança nas operações do grupo. Eu quero te indicar para esse programa menos. Henrique disse, com base no que você demonstrou, não ontem, não semana passada menos, mas em 3 anos de trabalho consistente, e num gesto que revelou quem você é, quando ninguém está olhando. Marina ficou olhando para ele. Eu não tenho formação em gestão, ela disse. O programa providencia isso, ele respondeu. O que eu não consigo providenciar é o que você já tem. E então ele disse uma coisa que Marina levaria consigo pelo resto da vida. Cultura organizacional não é criada por manuais nem por treinamentos. Ela é criada pelas pessoas que num dia ordinário, sem plateia e sem recompensa, escolhem tratar os outros com dignidade e voca-fés. Isso. E é por isso que você está aqui. Antes de continuar para o final dessa história, eu preciso te perguntar, o que você teria feito no lugar de Marina? Teria ajudado aquele homem, sem saber quem ele era? Escreve aqui nos comentários, porque eu genuinamente quero saber. E fica até o final, porque a conclusão dessa história tem uma lição que vai ficar com você por muito tempo. 18 meses depois daquela terça-feira de outubro, Marina Souza não trabalhava mais como garçonete. Não porque o trabalho fosse menor, ela sempre soube que não era, mas porque a vida havia se movido de uma forma que ela, naquele dia frio em que saiu pelo Bela Vita pela última vez, não teria sido capaz de imaginar. Ela havia completado o programa de formação de lideranças do Grupo Castelo. Eram aulas presenciais às terças e quintas à noite, módulos online nos fins de semana. Um projeto prático de 6 meses, em que ela acompanhou de perto a gestão de uma das operações menores do grupo, havia sido difícil. Havia noites em que ela chegava em casa depois das 11, conferia se o Theo estava dormindo, se sentava na mesinha da cozinha com um notebook e estudava até a 1 da manhã. Mas ela havia terminado com a melhor avaliação da turma. E na cerimônia de encerramento do programa Menos um evento simples, numa sala de reuniões do escritório corporativo, com torta de chocolate e café, Henrique Castelo, que estava presente, disse algo curto ao cumprimentá-la.
Eu sabia que você iria. Ela agora era supervisora de cultura e experiência do cliente no Bela Vita, um cargo criado especificamente para a nova fase do restaurante, que havia passado por uma reformulação completa, de liderança e de processos. Seu trabalho era exatamente o que o título dizia: garantir que a experiência dentro do restaurante, para funcionários e para clientes, fosse tratada como o coração do negócio, não como um detalhe periférico. Ela conduzia reuniões com a equipe, implementou um sistema de feedback anônimo, que realmente era anônimo, e realmente gerava mudanças. Defendeu reajustes de gorjeta que fossem justos e transparentes. Contratou Diego, o cozinheiro que havia sido demitido por Rodrigo, de volta menos porque era um profissional excelente e porque era a coisa certa. O Bela Vita havia mudado. Não apenas nos números, embora os números também tivessem mudado, com a satisfação dos clientes em alta, a rotatividade de funcionários em queda, e os elogios voltando a encher os registros. Havia mudado naquilo que os números não conseguem medir completamente. No jeito como as pessoas chegavam para trabalhar, no jeito como tratavam uns aos outros, no jeito como os clientes eram recebidos, não como pagantes, mas como pessoas. Mas há algo nessa história que eu preciso te contar, porque é a parte que transforma tudo. Algumas semanas após o encerramento do programa de formação, Marina estava saindo do escritório tarde da noite quando cruzou com Henrique no elevador. Era raro encontrá-lo assim, sem agenda, sem equipe. Ele parecia estar subindo do estacionamento, com um casaco no braço e o rosto de quem teve um dia longo. Eles desceram juntos em silêncio por um momento. E então ela perguntou algo que havia ficado na cabeça dela, desde a cafeteria naquele primeiro dia. O senhor disse que também já foi a pessoa sentada na calçada, em outra cidade Ramoitosanos. Henrique olhou para ela, um olhar demorado, como quem está decidindo se vai ou não abrir uma gaveta antiga. Sim, menos ele disse. O que aconteceu? O elevador chegou ao térreo. Eles saíram, ficaram parados no saguão, e Henrique contou. Uma versão curta, mas suficiente. Tinha 26 anos. O primeiro negócio que havia tentado montar havia falido. Havia perdido praticamente tudo menos a empresa, as economias, parte dos relacionamentos. Estava numa cidade onde não conhecia ninguém. Num período que ele descrevia como o buraco, aquele momento em que a pessoa perde não apenas os recursos materiais, mas a narrativa que tinha de si mesma. Ele havia passado 3 dias literalmente dormindo na calçada de uma rua movimentada, enquanto tentava resolver uma situação de documentos e conseguir passagem de volta para casa. Não foi muito tempo, mas foi o suficiente para ele aprender algo que nenhum curso de negócios ensinaria. Aprendi que as pessoas não olham para quem está sentado no chão, ele disse. Não por maldade, na maioria das vezes. Por pressa, por desconforto, por não saber o que fazer, mas aprendi também que quando alguém para menos, quando alguém te olha e te trata como gente, isso muda algo, não apenas a situação. A pessoa inteira. Ele fez uma pausa. Uma mulher me parou naquele segundo dia. Me deu comida, me perguntou o meu nome, me escutou por uns minutos. Não deu dinheiro, não resolveu nada menos, só me tratou como um ser humano que merecia atenção. E eu carrego isso até hoje. Carrego como o momento em que eu decidi que, se algum dia eu tivesse condições de devolver isso para o mundo, e o ia devolver. Marina ficou olhando para ele no saguão do escritório, com as luzes do teto refletindo no piso de mármore. É por isso que você estava fazendo o projeto, ela disse. Não como pergunta, é por isso, ele confirmou. Não apenas para entender as operações, para lembrar o que estava em jogo, para não perder o contato com o que é real. Eles se despediram ali. Marina saiu para a noite, caminhou até o ponto de ônibus, e enquanto esperava, ficou olhando para a rua vazia, para as luzes dos carros que passavam, para as calçadas onde às vezes havia pessoas que o mundo escolhia não enxergar, e pensou em tudo que havia se movido a partir de uma sacola de papel com um pão de queijo e um copo de suco de laranja. Pensou no quanto é fácil, perigosamente fácil, menos achar que os gestos pequenos não importam, que numa vida cheia de pressões e prazos e contas para pagar, e filhos para criar, e empregos para manter, parar 2 minutos para olhar para o outro é um luxo que não se pode ter. Mas não é verdade. E a história dela provava isso de uma forma que não deixava espaço para dúvida. Porque o que Marina aprendeu, e o que eu quero que você leve daqui hoje, não é que boas ações são recompensadas. Não é que o universo funciona como uma máquina de trocar gentilezas por prosperidade. A vida não é tão linear quanto isso, e seria desonesto dizer que sempre é. O que Marina aprendeu é algo mais verdadeiro. E mais poderoso do que isso, é que quando você age a partir de quem você é, quando você trata as pessoas com dignidade, não porque espera algo em troca, mas porque acredita que é o certo, você está construindo algo invisível, que, com um tempo, se torna a coisa mais sólida que existe.
O seu caráter. E o caráter, diferente de um cargo ou de um salário ou de um título, ninguém pode tomar de você. Rodrigo Mendes tentou tomar de Marina o que tinha o emprego, a estabilidade, a reputação, dentro daquele lugar, e conseguiu. Por tempo. Mas o que ele não conseguiu tomar, foi o que ela carregava dentro dela. E foi exatamente isso que acabou salvando-a e transformando-a. E o homem da calçada? Henrique Castelo continua fazendo o projeto invisível uma vez por ano. Continua indo a campo, vestindo roupas simples, carregando a mochila velha, sentando em lugares onde a vida acontece sem enfeite. Não para espionar seus funcionários menos, mas para não esquecer, para não deixar que a distância que o sucesso cria entre um homem e a realidade se torne grande demais. Existe até hoje num dos restaurantes do Grupo Castelo uma supervisora de cultura que entra no trabalho todo dia com a mesma pontualidade, a mesma atenção genuína, o mesmo jeito de tratar cada pessoa, menos seja cliente, seja colega, seja o funcionário mais novo que chegou ontem, menos como alguém que merece ser visto. Porque Marina Souza sabe, melhor do que ninguém, o que acontece quando alguém te olha e decide que você importa. E você que está aqui, que ouviu essa história até o final, você também sabe agora. Então deixa eu te fazer a pergunta final. Tem alguém na sua vida que precisa ser visto? Alguém que você passa por perto todo dia e não para? Talvez valha a pena parar. Talvez valha a pena a sacola de papel. Se essa história te tocou, e eu acredito que tocou, porque você tá aqui até o final, faz isso por mim agora. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e escreve nos comentários uma palavra. Só uma. A palavra que essa história despertou em você. Inscreve-se no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem histórias como essa aqui. Histórias de pessoas reais, de quedas e de levantadas, de momentos que mudam tudo. Porque aqui no canal A Queda do Chefe, a gente acredita que toda história que vale a pena contar começa com uma pessoa que decidiu ser quem é menos, mesmo quando ninguém estava olhando. Até a próxima história.